A 18 de novembro foi apresentada uma emenda à lei sobre as eleições municipais proposta pelo Partido da Ordem, no sentido de que em vez de 3 anos bastaria que os eleitores municipais tivessem 1 ano de domicílio. Essa emenda foi derrotada em discussão única, mas essa discussão única demonstrou logo ter sido um erro. Fragmentando-se em facções hostis, o Partido da Ordem perderá muito sua maioria parlamentar independente. Mostrou agora que já não havia maioria alguma no parlamento. A Assembleia Nacional tornará-se incapaz de adotar acordos. Os átomos que a constituíram não mais se mantinham unidos por qualquer força de coesão. Exalara seu último suspiro, estava morta. Finalmente, poucos dias antes de catástrofe, a massa extraparlamentar da burguesia devia confirmar solenemente, uma vez mais, sua ruptura com a burguesia do parlamento. Tiersky, como herói parlamentar, estava mais contagiado do que os demais do mal incurável do cretinismo parlamentar, arquitetara juntamente com o Conselho de Estado, depois da morte do parlamento, uma nova intriga parlamentar, unia lei de responsabilidades, com a qual se pretendia manter o presidente firmemente dentro dos limites da Constituição. Assim como a 15 de setembro, ao lançar a pedra fundamental do novo mercado de Paris, Bonaparte, como um segundo Masaniello, encantar as dames des bals, as mulheres do mercado. É verdade que uma delas representava em poder efetivo mais do que 17 burgraves. Assim como depois da introdução da lei dos questores ele cativara os tenentes que regalava no Eliseu, assim, agora, a 25 de novembro, arrebatou a burguesia industrial, que se reunirá no circo para receber de suas mãos medalhas de honra, pela Exposição Industrial de Londres. Transcreverei aqui a parte significativa de seu discurso, segundo o Journal des Débats, diante de êxitos tão inesperados. Creio que tenho razão de reiterar quão grande seria a República Francesa se lhe permitissem defender seus verdadeiros interesses e reformar suas instituições, ao invés de estar sendo constantemente perturbada, de um lado por demagogos, e de outro por alucinações monarquistas. Fortes, estrondosos e repetidos aplausos de todos os lados do anfiteatro. As alucinações monarquistas retardam todo o progresso e todos os ramos importantes da indústria. Em vez de progresso vê-se apenas luta. Vêem-se homens que eram antes os mais zelosos sustentáculos do poder e das prerrogativas reais tornarem-se partidários de uma convenção com o propósito único de debilitar o poder que emanou do sufrágio universal. Fortes e repetidos aplausos. Vemos os homens que mais sofreram com a Revolução, e que mais a deploraram, provocar uma nova revolução, e apenas para amordaçar a vontade da nação. Prometo-vos tranquilidade para o futuro, etc, etc, bravo, bravo, uma tempestade de bravos. A burguesia industrial aclama assim com aplausos abjetos, o golpe de Estado de 2 de dezembro, a aniquilação do parlamento, a queda de seu próprio domínio, a ditadura de Bonaparte. A trovoada de aplausos de 25 de novembro teve sua resposta no troar dos canhões a 4 de dezembro, e foi na casa Sr. Salandrose, um dos que mais aplaudira, que foi cair o maior número de bombas. Cromwell, quando dissolveu o parlamento amplo, entrou sozinho na sala de sessões. Puxou o relógio a fim de que tudo acabasse no minuto exato que havia fixado e expulsou os membros do parlamento um por um com insultos hilariantes e humorísticos. Napoleão, de estatura menor que seu modelo, apresentou-se pelo menos perante o poder legislativo no 18 Brumário e, embora com voz embargada, leu para a Assembleia sua sentença de morte. O segundo Bonaparte, que ademais dispunha de um poder executivo muito diferente do de Cromwell ou do de Napoleão, buscou seu modelo não nos anais da história do mundo, mas nos anais da sociedade de 10 de dezembro, nos anais dos tribunais criminais. Rouba 25 milhões de francos ao Banco de França, compra o general Magna com 1 milhão, os soldados por 15 francos cada um, e um pouco de aguardente. Reúne-se secretamente com seus cúmplices como um ladrão, na calada da noite. Ordena que sejam assaltadas as residências dos dirigentes parlamentares mais perigosos e que Cavaignac, Lamoricière, Leflu, Changarnier, Charras, Thiers, Base etc. sejam arrancados de seus leitos, que as principais praças de Paris e o edifício do parlamento sejam ocupados pelas tropas e que cartazes escandalosos sejam colocados ao romper do dia nos muros de Paris proclamando a dissolução da Assembleia Nacional e do Conselho de Estado, a restauração do sufrágio universal e colocando o departamento do Sena sob estado-sítio. Da mesma maneira manda inserir pouco depois no Moniteur um documento falso afirmando que parlamentares influentes se haviam agrupado em torno dele em um Conselho de Estado.
O parlamento acéfalo, reunido no edifício da Maine do 10º Distrito e consistindo principalmente de legitimistas e orleanistas, vota a deposição de Bonaparte entre repetidos gritos de Viva a República, arenga em vão a multidão curiosa congregada diante do edifício e é finalmente conduzido, sob a custódia de atiradores de precisão africanos, primeiro para o quartel de Orsay e em seguida, amontoado em carros celulares, é transportado para as penitenciárias de Mazas, Ham e Vincennes. Assim terminaram o Partido da Ordem, a Assembleia Legislativa e a Revolução de Fevereiro. Antes de passar rapidamente às conclusões, façamos um breve resumo de sua história. Primeiro período, de 24 de fevereiro a 4 de maio de 1848. Período de fevereiro. Prólogo. Comédia da Confraternização Geral. Segundo período. Período de Constituição da República e da Assembleia Nacional Constituinte. De 4 de maio a 25 de junho de 1848. Luta de todas as classes contra o proletariado. Derrota do proletariado nas jornadas de junho. 2. De 25 de junho a 10 de dezembro de 1848. Ditadura dos republicanos burgueses puros. Elaboração do projeto da Constituição. Proclamação do estado de sítio em Paris. A ditadura burguesa é posta à margem a 10 de dezembro com a eleição de Bonaparte para presidente. 3. De 20 de dezembro de 1848 a 28 de maio de 1849. Luta da Assembleia Constituinte contra Bonaparte e contra o Partido da Ordem, aliado a Bonaparte. Fim da Assembleia Constituinte. Queda da burguesia republicana. Terceiro período. Período da República Constitucional da Assembleia Legislativa Nacional. De 28 de maio de 1849 a 13 de junho de 1849. Luta da pequena burguesia contra a burguesia e contra Bonaparte. Derrota da democracia pequeno-burguesa. 2. De 13 de junho de 1849 a 31 de maio de 1850. Ditadura parlamentar do Partido da Ordem. Completa seu domínio com a abolição do sufrágio universal, mas perde o ministério parlamentar. 3. De 31 de maio de 1850 a 2 de dezembro de 1851. Luta entre a burguesia parlamentar e Bonaparte. De 31 de maio de 1850 a 12 de janeiro de 1851. O parlamento perde o controle supremo do exército. De 12 de janeiro a 11 de abril de 1851. Leva a pior em suas tentativas de recuperar o poder administrativo. O Partido da Ordem perde sua maioria parlamentar independente. Sua aliança com os republicanos e a montanha. De 11 de abril de 1851 a 9 de outubro de 1851. Tentativas de revisão, fusão, prorrogação. O Partido da Ordem se decompõe em suas partes integrantes. Torna-se definitiva a ruptura do parlamento burguês e da imprensa burguesa com a massa da burguesia. De 9 de outubro a 2 de dezembro de 1851. Franca ruptura do parlamento com o poder executivo. O parlamento consuma seu derradeiro ato e sucumbe, abandonado por sua própria classe, pelo exército e por todas as demais classes. Fim do regime parlamentar e do domínio burguês. Vitória de Bonaparte. Paródia de restauração do Império.